Queridos, a temática de hoje é uma pergunta interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele transmite uma ideia para os seus discípulos, e essa pergunta vem deles: quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Esta pergunta, ela ocorre no capítulo 19, no versículo 25, que diz o seguinte: ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Essa pergunta, ela foi feita logo após uma passagem ali ocorrida com Jesus, onde ele teve um encontro com um jovem. E esse jovem, ele era muito rico. E esse jovem, ele ficou chateado com algumas palavras que ouviu da parte de Cristo. Ele ficou triste porque o Senhor tinha pedido para que ele estivesse obedecendo. Obedecendo o quê? Aquilo que ele tinha mandado ele fazer. Porém, aquilo que Cristo tinha pedido para ele fazer, tinha ordenado a ele fazer, era que ele se desfizesse. Ele se desfizesse de todo bem acarretado, todo bem atrelado à sua vida, todo bem conquistado através de muito suor, de muito trabalho, porém que naquele momento estava atrapalhando a caminhada dele para com Cristo. Naquele momento estava fazendo um abismo entre ele e o seu desejo, que era a vida eterna. Esse jovem chega até Jesus e pergunta: o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a fazer um diálogo com ele, e ele fica triste. Ele fica triste por tudo aquilo que Cristo tinha falado para ele. Se continuarmos a leitura do capítulo, nós vamos ver que Cristo responde aos seus discípulos, e ele responde que para o homem não seria possível, mas enquanto para Deus nada é impossível. Quanto para Deus nada é impossível. E ali ele bota um ponto. A conversa acaba. E é interessante que, a semelhança de alguns filmes que por vezes nós assistimos, sabe aquele filme que você está assistindo e o negócio está bem massa, está bem empolgado, está bem bacana, e do nada o filme acaba? Sabe aquele filme, do nada acaba e você fica olhando assim: já acabou? Acabou. Sim, mas quem matou fulano? O que é que aconteceu com o ciclano? Como é que ficou esse negócio? Então, quando nós lemos esse trecho, nos traz essa sensação. Jesus disse duas palavras e acabou-se. Jesus sempre explicava aos seus discípulos, ele estava ali de maneira didática, transmitindo aquilo para eles. Mas é bem interessante, porque se nós trouxermos à memória a Bíblia que nós temos, essa Bíblia aqui, bem bonitinha, né? Bem organizadazinha, dividida por capítulos e versículos, nem sempre ela foi assim. A Bíblia, ela veio a ser dividida em capítulos apenas a partir do século 13. Em meados de 1227, por um teólogo, um padre, chamado Stephen Langton, em capítulos. Em 1551, ela passou a ser dividida em versículos, por um teólogo chamado Robert Stanley. Ele fez essa divisão, primeiro do Novo Testamento, e só depois, cerca de 3 anos após, em 1555, ele concluiu
toda a Bíblia. Então a Bíblia ela não tinha essas divisões. Sabe, a Bíblia de vocês tem algumas temáticas, né? Tem parábola disso, parábola daquilo, capítulo tal, versículo tal. Não, era um texto corrido. E aí, aquelas pessoas que estavam lendo aquele texto, elas iam encaixando ponto a ponto o que estava sendo falado. Sim, mas e Kiko? O que é que isso tem a ver? Queridos, se essa divisão ela não ocorresse, nós continuaríamos a ler o texto sem que houvesse uma pausa e nós encontraríamos a resposta de Cristo para a pergunta dos discípulos: quem poderá se salvar? Como se dá este processo de salvação? E isso ocorre no capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo de número 16. Se essa divisão ela não estivesse aí na Bíblia de vocês, a gente não faria uma divisão entre o que Jesus falou acima e a parábola abaixo. Porém, a parábola ela vai explicar aquilo que Cristo falou acima. É por isso que é muito importante nós lermos a palavra e tentarmos cada vez mais esmiuçá-la, porque às vezes a gente não consegue entender, porque de fato a gente não para analisar. Sabe aquela leitura por cima, que é feita de maneira superficial? A gente não consegue extrair algumas coisas tão importantes para a nossa vida e o nosso cotidiano. Vamos ler esse texto e essa resposta de Cristo para cada um de nós? Mateus capítulo 20, versículos do 1 ao 16, diz o seguinte a palavra do Senhor: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade, que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que lhe fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia, e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Jesus saiu mais uma vez. Às 5 da tarde ele fez de novo a mesma situação e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não foram trabalhar hoje? Perguntou eles. E responderam: porque ninguém nos contratou. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginavam que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalhavam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto? Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar em tua presença. Obrigado por ter escolhido cada um a dedo para estar aqui ouvindo de ti, Pai, o que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado por toda a palavra que foi cantada, lida e agora, Pai, proclamada. Que eu não venha nunca a falar de mim,
E sim, Pai, transmita a tua palavra, as tuas verdades, para cada um dos corações que estão humildes e quebrantados, aguardando, Pai, para escutar a tua e não a minha voz. Abençoa cada família aqui representada, assim também a todos que nos acompanham por esses equipamentos de mídia e muitos outros que também estarão acompanhando, Pai. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade estejam sempre sobre cada um dos teus filhos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, através dessa explicação de Cristo, através da explicação que ele deu aos seus discípulos, a resposta que foi indagada por eles: quem pode se salvar? Quem pode se salvar? A quem é dado este direito? Quem é que pode fazer ou não fazer? E aí Cristo responde: para o homem isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. E aí ele vai explicar. E aí ele vai dizer ponto a ponto o porquê para Deus nada se tornaria impossível. E o porquê da sua soberania sobre todas as coisas. Então nós vamos extrair, a partir desse texto, algumas verdades e aplicá-las ao nosso coração. Queridos, a primeira coisa que nós identificamos nessa explicação de Cristo, a primeira coisa que nós conseguimos guardar, reter, cravar em nosso coração, é que Cristo, Ele está buscando pessoas para a sua vinha. Cristo, Ele está buscando trabalhadores para a sua vinha. A vinha aqui, queridos, é o reino dos céus. E Cristo, Ele está em busca de quem? Em busca dos perdidos. Em busca dos perdidos para quê? Para salvá-los. O texto no versículo 3, ele diz: às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhe que no final do dia pagaria o que lhe fosse justo. Amados, Cristo, Ele no esplendor da sua glória, Ele desce, se torna carne, habita entre nós para nos trazer a salvação vinda através da sua morte. E além disso, Ele passa um tempo aqui nos ensinando, buscando, trabalhando, estando perto. Amados, se aqui estamos hoje, é porque Ele foi nos buscar. Lucas 19, versículo 10, ele diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E é interessante que essa passagem é feita, ela é desenrolada dentro da casa de um pecador, dentro da casa de, na época, um ladrão. Quem era esse? Bem pequenininho. Quem se lembra? Quem? Zaqueu. Zaqueu, ele está em uma situação interessante, em cima de uma árvore. Ele pequenininho, quem é que conseguiria ver aquele camarada ali? Mas Cristo viu. Cristo encontrou-se com ele. Cristo pediu que ele descesse. Cristo foi até a casa dele. Amados, quando eu vejo tal explicação de Cristo para os seus discípulos, eu vejo o amor dele para conosco, um amor que vai nos buscar, um amor que vai nos resgatar, um amor que nos traz para perto, um amor que lança fora qualquer medo. Cristo, Ele foi te buscar. Você veio até hoje aqui porque Ele foi lhe buscar, e você sabe disso. Amados, isso é muito interessante, porque Ele está o tempo todo à procura dos tais. Ele está o tempo todo procurando trabalhadores para a sua vinha. Ele está o tempo todo tendo a atitude de ir até aqueles que estão cansados e sobrecarregados e oferecer refúgio, oferecer alimento, oferecer água, oferecer um pão, oferecer um alento. E às vezes parece que nós estamos tão cauterizados que não conseguimos ver isto. Às vezes parece que os nossos corações, eles estão tão petrificados que não conseguimos estar sensíveis a essa situação, em ver a ação de Cristo o tempo todo buscando aquele que estava perdido. Queridos, quando nós estamos olhando a Bíblia e chegamos em uma passagem bem interessante, porque talvez estamos falando de perdidos e eu imagino que o perdido ele está lá fora, mas Jesus ele também explica que existe o perdido que está fora e existe o perdido que está dentro. Tem um perdido que está dentro
E às vezes nem sabe que está perdido. E tem um perdido que está dentro e não consegue usufruir da bondade e da misericórdia de Deus por estar dentro. Quando nós vamos analisar a parábola que Cristo conta sobre o filho pródigo, sobre a ovelha e sobre a dracma, nós conseguimos identificar esses perdidos. Às vezes nós estamos perdidos, sem desejo de estar com os irmãos que Cristo colocou em nossa vida. Às vezes nós estamos perdidos por não ter vontade mais de ler a palavra. Às vezes nós estamos perdidos porque não temos vontade mais de orar. Às vezes nós estamos perdidos porque não existe desejo em meu coração de fazer nada que venha a buscar a Deus ou estar mais próximo de Deus. E mesmo assim, Cristo, Ele está a te buscar. Mesmo assim, Cristo está a te amar. Mesmo assim, Ele vem para salvar aquele que está perdido. A ação é de quem? A ação principal é de quem? De Cristo. A ação principal é de Cristo. E por gratidão a isso, queridos, apenas nos é necessário responder. Apenas nos é necessário estar mais próximo. A primeira coisa que nós vemos a partir da leitura desse texto de Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o 16, é que Cristo ele busca trabalhadores para a sua vinha. A segunda situação é que ele, o dono da vinha, ele, o dono da vinha, ele não dá apenas uma viagem. Ele não vem apenas uma vez. É interessante que se lermos o texto, nós vamos ver que ele saiu às 9 da manhã. Depois ele saiu ao meio-dia. Depois ele saiu às 15 horas. Depois ele saiu às 17 horas. Cristo, além de ele estar buscando trabalhadores na sua vinha, ele não para essa ação. Ele não para um só dia. Ele não para de estar atuando. Da mesma forma que seus trabalhadores estavam lá na vinha o dia todo trabalhando, ele também estava na coleta. Na coleta de mais trabalhadores. Na coleta de mais pessoas para salvar. Na coleta de mais pessoas para trazer para perto dele. Na coleta de mais pessoas para poder vivenciar tudo aquilo que ele tem para dar. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com alguns fariseus que o questionavam, porque ele trabalhava muito, e principalmente curava no dia de sábado, lá em João, no capítulo 5 e no versículo 17, ele diz que meu pai trabalha até agora, e eu também trabalharei. Queridos, Jesus ele fala isso porque ele foi questionado por curar no sábado. Jesus ele fala isso porque ele optou em abençoar a vida de alguém em detrimento aos preceitos que estavam ali na lei. Jesus ele falou isso porque aos olhos daquelas pessoas ele estava indo na contramão. Todo mundo estava seguindo e fazendo de uma forma e do nada ele começa a fazer de outro. E ele começa a trabalhar. Ele continua a trabalhar. E ele não para de trabalhar. E ele não para de dar viagens atrás de pessoas para salvar. Queridos, se Cristo afirma que o pai dele não trabalha, que o pai dele trabalha, se ele mesmo proclama para si próprio que continua a trabalhar, e eu? E eu? Onde eu me encaixo nessa situação? E eu? Porque o trabalho de Cristo aqui era salvar, era curar, era livrar, era libertar, era transformar. E o meu? Como tem sido o meu trabalho? Amados, Deus não para. Ah, mas Ele é Deus. Eu tenho certeza que nós não vamos usar desse argumento. Como tem sido esse meu trabalho? Eu olho Jesus e Paulo afirma que nós precisamos ser seus imitadores. E vejo uma necessidade, queridos, de estarmos cada vez mais atuantes. É interessante porque o terceiro ponto
é bem bacana, porque nós não vemos Cristo forçando ninguém. Ele não força, ele convida. Ele disse àquelas pessoas: vocês não estão fazendo nada não? Vamos trabalhar lá. Vamos lá. Ele disse quanto é que ia pagar? Ele disse não. Então a pessoa foi sabendo que poderia receber ali nada. Podia receber nada, podia receber pouquíssimo. Mas a pessoa foi. Ele convidou. Amados, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados por Cristo nos convidar para o serviço no seu reino. Nós somos privilegiados por servir este Deus. Queridos, Paulo disse que outrora nós estávamos vivos ou mortos? Mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Cristo foi aquele que nos resgatou. Cristo foi quem tirou a gente do lodo e colocou a gente com os pés na rocha. Foi Cristo quem salvou a cada um de nós da condenação eterna. Ele nos dá um privilégio extraordinário de poder estar na sua agência. A agência de Deus, a agência que vai estar buscando e salvando todo aquele que está perdido. Você já se perguntou por que Cristo te convidou? Você já parou para analisar isso? Pare aí onde você está. Imagine, Cristo me convidou. Para que Cristo me convidou? Por que Cristo me convidou? Às vezes analisamos o nosso dia a dia e por vezes podemos nos perguntar: por quê? Queridos, qual seria a sua vocação? É interessante porque no Evangeliquez nós temos 3 palavrinhas bem bacanas. A primeira é propósito, a segunda é chamado, a terceira é vocação. Às vezes essas palavras elas são confundidas. O propósito ao qual Deus te chamou foi apenas um: glorificar a Ele. O propósito ao qual Deus lhe chamou foi para glorificar a Ele. O chamado, aquele ao qual Deus convida você, é para que nós possamos estar multiplicando o amor dele na vida de outras pessoas. O seu propósito é glorificar a Deus. O seu chamado é fazer com que outras pessoas possam alcançar a Ele, através do seu testemunho, através do Espírito Santo que habita dentro de você. E a sua vocação? A sua vocação, queridos, é a forma como isso vai ser executado. Através dos seus dons e através dos seus talentos. O que foi que Deus deu a você? Já parou para lhe perguntar? Qual a habilidade que você tem? O que é que você sabe fazer? O que é que você consegue fazer? Você já parou para imaginar que isso que você sabe fazer e que por vezes você faz muito bem, não foi feito apenas para você ganhar dinheiro? Não foi feito apenas para você ter uma vida boa? Não foi apenas para você ter uma vida estabilizada? Não foi apenas para você ganhar muito, viver muito, andar muito, e quando chegar no final da vida, você olhar para o céu e fazer como Salomão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Queridos, os dons e talentos que Deus colocou na tua mão é para tu cumprir os 2 pontos acima que nós falamos. Através dos teus dons e teus talentos, tu vai glorificar a Ele. Através dos teus dons e teus talentos, tu vai levar a glória dele para outras pessoas. Isso é um privilégio. Porém, Ele não te força. Assim como Ele fez com esses trabalhadores, Ele não força você a nada. A nada. Se você não quer, problema é seu e obrigado. Siga a sua vida como você desejar seguir. Ele convida. Ele chegou 3 horas, 9 horas, 5 horas e perguntou: e aí, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê aí? Vamos dar uma molinha ali? Vamos trabalhar para mim? Eu já disse isso uma vez aqui. Imagine no seu ramo de trabalho
Imagine no seu ramo de trabalho, a melhor empresa que existe para se trabalhar, ou o melhor lugar que se existe para trabalhar, o melhor lugar onde paga o melhor salário. Imaginou? Imaginou? Pronto. Agora imagine o dono dessa empresa, o CEO, né? CEO, é isso aí mesmo. O dono desse negócio aí, chegando e convidando você a trabalhar nesse lugar. Chegando e dizendo, você vai trabalhar aqui comigo. O pessoal que é da área de tecnologia, vamos imaginar aí a Microsoft. Quem é o dono da Microsoft? Bill Gates. Pronto, Bill Gates chegando ali e convidando você para trabalhar naquela empresa. Amados, tudo que você poderia fazer ali naquele lugar era ganhar dinheiro. Nada mais. E esse dinheiro ia trazer muitas coisas para você que você talvez não imagine o que poderia ser. Na agência de Cristo, talvez o que você menos ganha é dinheiro. Porque você vai ter que abdicar de muita coisa que talvez lhe renderia muito dinheiro. E ao invés disso, você vai colocar outras coisas, chamadas vidas. E isso não dá muito ibope, não. Isso não dá muita coisa, não. Mas tenha certeza, queridos, que a gente não sabe o preço de uma alma. A gente não sabe o que uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela pode fazer. Aonde ela pode chegar. Bem interessante que esses dias eu estava lendo a história de um jogador de futebol chamado Cristiano Ronaldo. E ali, lendo aquela história dele, eu vi que aquela vida ela seria interrompida. Os amados sabiam? Quem sabia disso aqui? Pronto. 4 pessoas. Esse grande jogador, esse excelente jogador de futebol, a vida dele ia ser interrompida no ventre da mãe dele. A mãe dele não desejava tê-lo. A mãe dele fez de tudo para tirá-lo. A mãe dele fez de tudo para que ele não viesse a existir. Mas ele veio. E olha o que o homem é hoje, humanamente falando. Queridos, eu não sei o que a minha vida vai fazer de impacto na vida de outra pessoa. Talvez através da sua vida, outras pessoas possam chegar a lugares onde você não conseguiria chegar. Mas ninguém está lhe forçando a nada. Você faz se você quiser. Quando a gente anda mais um pouquinho, a gente vai ver que pessoas estão aguardando essa situação. Pessoas estão aguardando essa predisposição. Aqueles homens, eles estavam lá sem fazer nada, sim ou não? Estavam lá, de boa. Estavam lá, sem fazer nada. Só aguardando. Quantos trabalhadores, queridos, não estão aguardando aí fora? Você foi um desses. Você foi alguém que foi alcançado por Cristo. Você foi alguém que teve pessoas usadas para lhe resgatar. Você foi alguém ao qual este amor que estamos falando, que saiu às 9, que saiu às meio-dia, que saiu às 3 horas, que saiu às 5 horas, chegou até você. Queridos, e também existem pessoas aguardando isso. Seria egoísmo da nossa parte reter. Faríamos como os trabalhadores que receberam cada um dinheiro e foram deixados a cargo de tomar conta daquele dinheiro. E aí teve um trabalhador que pegou e investiu o dinheiro e aquele dinheiro multiplicou. Teve outro que fez a mesma coisa. E teve um que egoístamente, covardemente, de maneira medrosa e arbitrária, guardou. Ficou para si. Não distribuiu. E o que é que o dono da vinha, o dono do trabalho lá chegou e fez? Ele disse: esse que não fez nada, me dá. E eu vou dar para o que tem. Porque o que tem vai se multiplicar. E o que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Amados, existem pessoas aguardando a mim e a você. Lá em João 4, versículo 15, diz o seguinte: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita?
Eu digo a vocês, Jesus, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Talvez nesse momento, você, possa estar passando na nossa cabeça, mas não chegou a hora. Não é agora. Não é desse jeito. Não é assim. É daqui a 2 meses. É quando eu fizer isso. É quando isso acontecer. É quando aquilo se resolver. Não, agora não dá. Não, não é assim. E Cristo, ele demonstra a urgência. Porque os frutos, eles estão maduros e prontos para colher. Os frutos, eles estão maduros e prontos para colher. Quando existe alguma manga que está bem madurinha e a gente não vai lá e pega ela, acontece 2 coisas com ela. Ou o morcego e o sagui come, ou ela cai e faz o quê? Se espalha no chão. Mas deixa eu dar uma notícia boa. Os frutos de Deus, eles vão ser colhidos. Os frutos de Deus, eles vão ser colhidos. Por você ou por outra pessoa. Porém, se em sua mente está tranquila a ideia de que outras pessoas podem colher esse fruto que estaria na sua mão, massa. Beleza. Tá de boa. Sabe por que o fruto ele vai ser colhido? Sabe por que o fruto ele vai ser colhido? Sabe por que o fruto ele vai ser colhido? Porque Deus ele não depende de mim e de você não, para que a obra dele aconteça não. Ele nos dá o privilégio. Ele vai nos buscar. Ele nos convida. Ele demonstra que tem outras pessoas precisando. Se você quiser, massa. Você vai poder colher os frutos. Você vai poder ver vidas sendo transformadas. Você vai poder ver pessoas que estavam à beira de um divórcio poder estar reatando os seus laços matrimoniais. Você vai poder ver vidas que estavam à beira de um abismo, próximo a um suicídio, tendo os seus pés fincados na rocha. Você vai ver aquela pessoa, aquela desestabilizada de maneira na área financeira. E através de você e da luz do Espírito Santo, você trabalhou na vida dessa pessoa e essa pessoa conseguiu se estabilizar. Você vai conseguir ver uma pessoa que era viciada em qualquer área da sua vida, ter o poder de Deus trabalhando no seu ser, e essa pessoa ser transformada. Então se você for colher, você vai ver. Se você não colher, você vai apenas ouvir. Você vai apenas saber. Às vezes a gente fica só escutando coisas. Eita, mas é assim, é assado. E às vezes a gente não tem na mão. A gente não tem na mão por quê? Porque para ter na mão eu preciso esquecer o meu eu. Para ter na mão eu preciso ouvir o convite que o trabalhador da vinha ele fez. Sem pensar no que eu vou receber, sem pensar no que vai acontecer, sem pensar quantas horas eu vou trabalhar. Já imaginou? O cara estava lá 5 horas, o expediente fechava às 6. E ele foi convidado. E ele dizia, oxe, eu não vou não. E foi. O nosso irmão Orandi, ele tem uma história semelhante a essa. Foi para lá para passar um tempo em um lugar, em uma firma, e acabou passando aí, se eu não me engano, 19 anos, 18 anos, 19? 22? 22 anos. Ele poderia dizer, não vou não, é para tirar uma férias, é para tirar uma folga, é para fazer isso, é para fazer aquilo, não vou não. Mas ele foi e colheu os frutos dessa situação. Amados, Cristo, ele está a buscar trabalhadores para a sua vinha. Cristo, ele não para. Assim também como ele não nos força. Alinhado a não nos forçar, ele nos avisa que existem pessoas aguardando por cada um de nós. No ponto 5, nós vamos ver algo interessante, que Cristo ele trata todos de maneira igualitária.
Nós vamos ver no texto que quando acabou o expediente, ele mandou o capataz entregar uma moeda de prata. Em alguns textos pode estar como um denário. Um denário era um dia de serviço. Se ele fosse um pedreiro, ele estaria ganhando ali, eu acho que mais ou menos R$ 150. E aí ele pegou, e ao que trabalhou 1 hora, ele pagou quanto? 150. O que trabalhou 4 horas, ele pagou 150. O que trabalhou 6 horas, ele pagou 150. O que trabalhou 10 horas, ele pagou 150. Querido, antiguidade não é posto no reino de Deus, não. Às vezes, em alguns ambientes, a gente usa esses jargão quando tem alguém novato chegando, e aí a gente diz: menina, antiguidade é posto, viu? Tu quer chegar agora e já quer sentar na janela, é? Não é assim? Antiguidade no reino de Deus, ele não é posto, não, queridos. No céu não tem INSS. Às vezes, por nós trabalharmos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos para o reino, ou para a vinha, ou para Deus, ou para o que quer que seja voltado à área espiritual, às vezes nós cansamos. E é natural que isso aconteça. É natural. Porém, Cristo, Ele nos dá um tempo para a gente ficar na caverna, mas depois Ele vai lá, ó. Tá na hora, viu? Bora. Já deu. Já deu, já foi. Amados, a nossa carreira, ela só acaba quando? Quem sabe? A nossa carreira, ela só acaba no céu. O seu trabalho só acaba no céu. A não ser que você deixe os outros escolherem. Aí o seu trabalho já acabou. Faz muito tempo. E precisa que o Espírito Santo lhe resgate mais uma vez. Amados, o último salmo, no seu último verso, ele diz que enquanto você tiver fôlego, misericórdia. Enquanto você tiver fôlego, louve ao Senhor. E é interessante, queridos, que o louvor a Deus não é apenas uma música, é um estilo de vida. O louvor a Deus não é apenas um momento, é a minha vida toda. Nós estamos aqui nas quarta-feiras estudando um livro chamado Uma Vida com Propósito. E ele fala muito sobre isso. Porque imaginamos que o louvor e a adoração é o que nós fazemos aqui. Não, queridos. O que fazemos aqui é um pequeno pedaço do que é a sua vida com Cristo. Porque aqui você passa 2 horas, no seu trabalho você passa 8, na faculdade você passa 4, dentro da sua casa você passa praticamente 24 horas, na rua você passa um outro período. Então, se você imaginar que o seu louvor e a adoração ele está apenas alinhado com isso aqui, estamos entendendo errado. Estamos entendendo de maneira equivocada. E para fechar, entendendo quem poderá ser salvo, entendendo que para o homem essa ação de fato não é possível, mas para Deus tudo é possível, nós conseguimos identificar no final que Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Isso tem um peso tão grande, queridos. Isso tem um peso tão extraordinário. Principalmente para nós, fomos escolhidos por Deus. Principalmente para nós, que temos por vezes uma Ferrari dentro da nossa garagem, mas não cuidamos, não tratamos, não zelamos, não organizamos, não limpamos o que aquilo foi nos dado. Deus escolhe quem Ele quer, e Ele dá a paga que Ele tem para cada um, do jeito que Ele quer. Isso é bem interessante, porque às vezes, por não entender isso, eu vivo uma vida buscando o que Jurandir tem, sem entender que o que Jurandir tem foi porque Deus proporcionou que ele tivesse.
Mas aí eu passo uma vida toda buscando o que o outro tem, ou o que o outro é, ou o que o outro vem a ser, sem entender que Deus, Ele faz da forma que Ele quer. E às vezes, queridos, nós ficamos chateados. Nós ficamos frustrados com algumas coisas. Nós ficamos irados, tristes, por vezes até desmotivados com algumas situações que ocorrem na nossa vida. Por vezes semelhante àqueles homens que receberam o mesmo valor que os outros que trabalharam quase nada receberam. E é interessante, queridos, que a resposta de Deus, ela é bem categórica nesse texto. Ele diz: eu te devo alguma coisa? Eu te devo alguma coisa? Está chovendo de baixo para cima? É bem interessante isso. Porque às vezes nós vemos Deus como uma foto 3x4 que cabe dentro da minha carteira. Amados, é interessante que teve uma pessoa que fez algumas perguntas, alguns porquês a Deus. E Deus respondeu. E Deus respondeu com nada mais, nada menos de que 72 perguntas. Dessas 72 perguntas, eu trouxe algumas para os amados. A primeira é: onde você estava quando eu lançava o fundamento da terra? Você que por vezes questiona muito, você que por vezes ainda não entendeu que Cristo, Ele vem, convida, chama, comissiona, está perto, quer que você esteja cada vez mais próximo a Ele, mas você não entendeu ainda estávamos falando aqui na EBD, que por vezes nós temos um astigmatismo gospel, espiritual, que faz com que a gente perca o foco, faz com que a gente não consiga focar em Cristo, a gente foca em qualquer outra coisa, menos nele. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem fixou as medidas? Ou quem mediu isso com uma cordinha? Você sabe onde foram firmadas as suas bases? Foi você quem colocou portas no mar, lhe dando limite e dizendo: até aqui você vai, daqui para lá você não vai mais não. Você compreende a largura da terra? Onde está o caminho da luz? Onde está o caminho da morada da luz? Onde está o lugar do vento? Quem abriu o caminho para o relâmpago do trovão? Você é quem gera as gotas de orvalho? Sabe tu as ordenanças do céu? Tu pode estabelecer domínio pela terra? É você quem vai caçar as presas para as leoas e para os seus filhotinhos? Tudo isso foi respondido para o nosso amigo Jó, no capítulo 38, 39 e 40. Amados, você foi escolhido por Ele. Trate isso com a severidade ao qual é. Porque muitas pessoas estão lá fora e você está aqui dentro. Muitas pessoas hoje não têm este privilégio que nós temos, de poder adorar um Deus vivo, de poder, através do Espírito Santo, levar esta palavra para outras pessoas, de fazer com que os nossos dons e talentos dados por Deus sejam úteis não só para você, mas sim para o reino de Deus. Acorde. Cristo, Ele é soberano nas nossas vidas. Porém, Ele não nos força a nada. Ele é muito educado. Ele não vai forçar você a nada. Ah não, pastor, mas ele diz que se não vem pela dor, se vem pelo amor, vem por quê? Vem não, meu filho. É sempre amor. A dor é causada pelas escolhas que você fez em não ouvir o que Ele tinha falado. O causador de tudo de ruim que pode acontecer na sua vida é você. Somente.
Mas Ele está aí sempre falando. Ele está aí sempre analisando. E Ele é soberano. Mas Ele não se mete nessa situação. O sacrifício na cruz, amados, é suficiente para que tenhamos uma vida de adoração, serviço e amor ao Pai, que nos deu todas as coisas. Queridos, Deus nos ama como cada um de nós somos. Porém, Ele não nos deixa como estamos. Cristo, Ele nos ama de maneira incondicional, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. E aonde você for, aonde você chegar, aonde você estiver, Ele vai tocar em você. Porque, queridos, nada vai poder separar você do amor dEle. Pode ser a morte, a vida, a altura, a profundidade, o porvir, nada vai separar você do amor de Deus. Amados, mas Ele não vai deixar você quieto. Se ainda assim desejares continuar lutando contra os agrilhões, como foi dito a Paulo, o desejo é seu. Mas que possamos afirmar que eu e a nossa casa vamos servir a esse Deus. Queridos, Ele deseja que cada dia nós estejamos seguindo os seus passos, como boas ovelhas, buscando aquele que está perdido, não medindo esforços para isso, sabendo que se estamos há um dia, um ano ou há 10 anos, o nosso propósito continua o mesmo, que é adorá-lo, glorificá-lo, fazer discípulos. Tenha sempre em mente que Ele não vai forçar você a nada. Você pode passar 1 ano, 10 anos, 100 anos do jeito que você tá, e Ele não vai lhe forçar a nada. Queridos, mas existem pessoas que estão te aguardando, e esses podem estar bem perto de você. Permita ser usado por Deus. Deixe de mimimi, deixe de coisinha. Permita ser usado por Deus. Tire aquilo que está lhe afastando. Tire aquilo que tem impedido você. Porque foi Ele, não eu, que morreu por ti. Medite na letra desse hino.